para responder essas perguntas, eu vou utilizar 3 palavras da língua indígena Waiorô e os nomes, né, das etnias, já começo falando isso, né, que é muito importante, os nomes nos quais as etnias se autodenominam são nomes dados nas suas línguas, né, são nomes em suas próprias línguas indígenas. Então, Waiorô ou Waiorô significa o povo da pedra. Nguai significa pedra. E esse nome tem a ver com uma pedra ou um espaço, né? Uma pedra grande, um espaço que está localizado no território tradicional do povo Waiuru. E nessa pedra, nesse espaço, os espíritos dos mortos são guardados, né? É o lugar no qual os espíritos das pessoas que faleceram vivem. Então, é um lugar muito importante, significativo para o povo Waiuru e, infelizmente, é um espaço que não está demarcado. É um espaço do qual esse povo foi retirado, né? O povo Waiuru, como os demais povos indígenas do Brasil, sofreu processos violentos de contato e a gente delimita aí violência física, violência psicológica, violência contra as suas cosmovisões, contra os seus valores. Então, violência de toda sorte, né? Esses povos indígenas sofreram durante o contato e ainda vêm sofrendo. Bom, então, as palavras que eu escolhi para conversar sobre as perguntas que foram feitas são as palavras Moendô, Timoendô, melhor dizendo, né? Que significa nosso jeito, ou nosso conhecimento, ou nossa cultura. A palavra Umbipquá, que significa amedrontar, e a palavra que significa tipóia. Então, essas 3 palavras vão guiar a minha fala, né, em termos de explicação sobre as perguntas que foram enviadas. Bom, cada povo é um mundo próprio, né? Cada povo tem uma história própria, tem formas de explicar próprias, tem uma língua própria associada ao seu jeito de ser, né? Então, Moendop em Waiorô significa justamente conhecimento ou jeito de ser, né? O jeito de fazer as coisas. E o que tem acontecido desde a invasão é justamente a negação do direito de ser dos povos indígenas, né? Do seu direito de estar no mundo como pessoas daquela etnia, né? Pertencentes àquelas etnias e com visões de mundo, com jeito, com práticas culturais próprias. Isso pode ser constatado em termos de número de línguas indígenas, por exemplo. Acredita-se que em 1500 eram cerca de 1000 línguas e atualmente são menos de 300 línguas indígenas no território que hoje se chama de Brasil. Então, com a invasão do território pelos colonizadores, foi negado a cada povo o direito de ser
aquele povo e de falar a sua língua, né? Essa língua, como eu comecei explicando, essa língua na qual o próprio nome da etnia está. Então, uma coisa que eu entendi agora no último trabalho de campo que eu fiz e que me fez refletir muito sobre isso é uma explicação da Dona Maria Waiuru com relação a se tornar menos humanos, né? Então, ao negar o que te faz um ser humano, você se torna menos humanos, então menos humano. Então, o projeto, né, do colonizador, né, tem sido do Estado, né, colonizador, tem sido justamente negar o jeito de ser, ou por ação ou por omissão, né, dos povos indígenas e negar a humanidade desses povos nesse sentido, né? Porque ser de uma etnia é ter esse jeito, é falar essa língua, né? A língua de cada etnia é ter determinadas cosmovisões, né? Então, o que ocorre com as línguas tem a ver com o processo de ameaça aos modos de vida, aos territórios dos povos, né? Então, as línguas são ameaçadas à medida que esses povos são ameaçados também. Como dizem os Cariri do Ceará, cada língua representa um mundo, né? Cada povo representa um mundo. E recuperar uma língua é fazer florescer de novo um mundo próprio, né, daquela etnia. O mundo próprio daquela etnia e um dos mundos possíveis. Então, quando a gente fala de revitalização linguística, estamos falando dessa possibilidade de fazer reviver novos mundos, né, a partir aí da resistência desses povos das florestas e das cidades também, né? Então, a segunda palavra que eu escolhi trabalhar foi a palavra umbipquá, né, que é uma palavra que significa aterrorizar na língua Waiuru e tem a ver justamente com essas violências que os povos indígenas passaram e os fizeram deixar de falar suas línguas, né, e os obrigaram a não utilizar mais a língua indígena no dia a dia. Então, são e foram práticas de violência aterrorizante mesmo. Então, bipquá é um verbo que vem da palavra medo, amedrontar ou aterrorizar, porque quá é um pluralizador do evento. Então, você tem aí um evento intenso de amedrontar, né? De maneira que a gente pode traduzir como aterrorizar. Então, não permitir falar a língua em casa, humilhar os falantes das línguas indígenas, castigar o falante das línguas indígenas e até ameaçar de morte, que é o caso da comunidade Waiuru, são todos relatos relacionados a como os povos indígenas deixaram de falar essas línguas, né? No caso desses povos que já não falam mais ou que tem apenas pessoas idosas ou poucas pessoas que falam essas línguas indígenas, que é o caso da língua Waiuru, como eu falei. Então, aterrorizar tem a ver com essas práticas de violência, né? Física mesmo, psicológica, pelas quais os povos indígenas passaram e que resultaram nas línguas ameaçadas hoje, que de fato são todas as línguas indígenas do Brasil, né? Ou pela quantidade de falantes, que é muito pequena,
né? Ou pela falta de valorização, pela falta de materiais didáticos, pela falta de políticas linguísticas em nível regional, nacional, global, que valorizem as línguas indígenas. E isso me leva, então, para a terceira palavra que eu escolhi para conversar com vocês, que é a palavra Quando nós estamos realizando reuniões, né, sobre projetos de documentação com as comunidades indígenas, como na terra indígena Riguaporé, nós fazemos reuniões de escolha dos temas que serão documentados, gravados, né? E um dos temas que foram escolhidos, um dos temas que foi escolhido pela comunidade Waiuru foi a gravação de como fazer um que significa tipóia, que é um instrumento utilizado para carregar bebês, né, crianças. E foi feita, então, essa documentação por uma jovem, né, que nos acompanhou, e uma jovem Waiuru, que é a Jaqueline Waiuru, e duas anciãs que foram derrubar a árvore de tipóia, que é a árvore de apuí, um galho, né? O galho correspondente ao corpo da mulher que iria portar a tipóia. Então, é feito de maneira exata, né? A escolha da árvore para tirar a casca da árvore, dando batidas nessa casca da árvore por muito tempo, por 2 dias, né? O processo inteiro leva uma semana, mais ou menos, para fazer uma tipóia. Então, o que acontece é que, ao acompanhar essas anciãs, a jovem Jaqueline Waiuru, ela aprendia, né, sobre essa confecção da tipóia que ela já desconhecia. Então, foi um processo de fortalecimento da identidade cultural, né, como ela mesma disse, num evento em que ela apresentou esse microprojeto de confecção da tipóia. Mas não só material, né? Não é só um processo de documentação e resgate de um conhecimento material, mas também do conhecimento imaterial associado com esse objeto, né? Segundo a Dona Maria Waiuru, as histórias, as coisas, as plantas têm vida, né? Tudo tem vida. E a tipóia também, pela explicação que elas deram após fazer a tipóia ou durante, a tipóia porta o espírito da criança. Então, é preciso que tenha-se muito cuidado com a tipóia, né? E o processo também de confecção da tipóia é muito respeitoso, né? Com a árvore, com a própria tipóia. E, além do mais, ao final, também pinta-se de genipapo a tipóia como se pinta a criança também, né? Pela primeira vez, o que eles chamam de batizado lá no Guaporé, né? Que seria essa primeira pintura corporal da criança. Então, todo esse conhecimento imaterial também aparece durante a documentação de aspectos, né? Da vida das comunidades, o que a gente chama de documentação linguística. Essa coleta aí de materiais primários, né? Que tem a ver com isso. Mais de base comunitária, porque a gravação foi feita pela jovem Jaqueline Waiuru, a escolha do tema foi feita pela Maria Waiuru, que é uma grande liderança do povo. Isso em acordo com caciques, com jovens, né? Então é um trabalho de base comunitária mesmo. E esses materiais, tanto do campo semântico do dia a dia, as coisas do dia a dia, plantas, aves, são materiais que podem ser estudados e podem gerar um dicionário, por exemplo. Então, as línguas indígenas também se beneficiam da existência de materiais didáticos específicos para as suas línguas. Materiais didáticos e paradidáticos, como é o caso do dicionário, né? Então, um dicionário multimídia, que é o
foco do projeto do Museu Paraense Emílio Guild, é um dicionário em que, para cada língua, exista uma imagem, mas também um som, ou seja, a palavra, né, que é correspondente àquela palavra escrita, àquela imagem, na língua indígena, falada por um falante da língua indígena, por um ancião, por uma anciã, por uma pessoa que ainda fala a língua indígena. Veja que esse material, em um contexto de língua ameaçada que não é mais falada, né, pelas crianças e pelos jovens, é um material que será muito bem-vindo para a revitalização, no sentido de que você pode utilizar esse material em casa. São materiais que são disponibilizados em aplicativo de celular, podem estar em tablet, podem estar em computador. A gente sabe que no contexto dos povos indígenas os celulares são os mais difundidos, né, entre os aparelhos eletrônicos, dentre esses que eu citei. Então, é uma oportunidade daquela palavra circular novamente, né, dentro da comunidade.